Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso bom Senhor e Salvador seja sobre a vida de todos. Bênção poder estarmos aqui nessa igreja maravilhosa. A igreja está bonita, né? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Sua presença aqui é maravilhosa. Eu estou feliz de estar aqui. Você está feliz? Eu falei que estou lá em Curitiba e eu entrei na igreja metodista em Bacaxeria, igreja metodista central de Curitiba. Fui também visitar outras igrejas, mas é muito raro assim, um abraço, cumprimentar é um negócio assim, já é demais, né? Eu quase que pegava os irmãos da porta e eu mesmo dava a mão para eles, sabe? E quase tirava. Faz parte da cultura, né? Mas é uma bênção. A gente está muito feliz com o que Deus está fazendo em nossas vidas. O primeiro e segundo culto, não, o primeiro culto a gente saiu e entrou da igreja central em Curitiba sem ninguém nos cumprimentou, mas no segundo todo mundo cumprimentou a gente. Então assim, é o jeito de ser, né? Agora o carioca não. O carioca é aquele que a pessoa pode estar lá do outro lado da rua, ele vai, conversa, cumprimenta. Eu estava com o Gerson, a gente estava tomando café da manhã ali na padaria. Cadê o Gerson? A gente estava tomando café ali na padaria. Aí o cara chegou em mim e falou assim: fala aí, qual que é o melhor time da. Qual que é o melhor time da América? Eu falei, é claro que é o São Paulo. Aqui São Paulo o quê? Então ele conversou comigo como se eu fosse amigo dele há 10 anos já, né? Conversando de time, trocando experiência. Ele queria que eu falasse o Flamengo. Mas o carioca tem esse jeito espontâneo de ser. E a gente precisa aproveitar o fato de que estamos no Rio de Janeiro, e isso é maravilhoso, porque isso propicia a gente poder fazer amizades. Isso nos ajuda em termos de saúde mental. Isso nos ajuda para a gente conhecer mais pessoas. Então, esse jeito carioca é maravilhoso. E eu tenho comigo também, nisso eu sou carioca, né? Eu vim para o Rio, por mais que o sotaque de São Paulo não saiu, eu gosto desse jeito carioca. E isso é maravilhoso. A gente não pode perder esse jeito. Vocês não podem perder esse jeito. E eu queria dizer que é um privilégio estar aqui, né? É um privilégio para mim e para vocês também. Nós temos aqui pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, pessoas que dialogam, que abraçam, que nos recebem bem. Eu espero que você que é visitante ou que não é membro da igreja tenha sido muito bem recebido com um café da manhã, com um abraço. Tudo aqui é feito na presença de Deus. Tudo aqui é feito para a glória de Deus. E isso é maravilhoso. Afinal, nós somos uma comunidade do reino e nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Como é bom ser bem recebido, não é bom? Essa igreja é a igreja que recebe melhor, né? Ou não? Senão a gente tem que melhorar. Mas essa igreja recebe bem, faz parte da nossa missão, receber bem, acolher bem, né? Acolher. E o que significa acolher bem? Significa conhecer a pessoa, significa ajudá-la, significa fazer um contato com ela, não somente agora, mas também no pós-culto. Significa perguntar, e aí, fulano, como é que está a sua vida? Como é que você está? Você está bem? Isso é acolher bem, é que a pessoa se sinta acolhida, né? Às vezes tem muitas pessoas, né, principalmente esse bairro é um bairro que tem muitos militares, é um bairro que tem muitos médicos, é um bairro tem um nicho específico aqui em Vila Valqueire, né, e às vezes a pessoa vem para cá por conta de algum estudo, por conta de algum hospital, por conta de algum quartel, ou seja lá o que for, e ela está vindo de um outro lugar e está se sentindo sem ser acolhida. E nós, como igreja, temos a função de olhar, olha, essa pessoa está se sentindo um pouco perdida. Não, vamos colocar ela, vamos. Carioca é bom disso, não é? Vamos colocar ela, vamos inserir ela. Ontem eu estava aqui no culto de jovens e eu vi uma jovem que chegou, não conhecia aquela jovem, e eu falei, é, nem lembro para quem eu falei, mas eu falei para alguém lá na recepção, falei assim, ó, eu estou sentindo que aquela jovem está um pouco deslocada. Então, assim, terminou o culto, a gente precisa interagir com ela, para que ela não se sinta deslocada. As pessoas têm que chegar na igreja e sentir que aqui é um ambiente agradável, aqui é um ambiente de relacionamento. O Gerson falou sobre isso pela manhã, né? Nós somos chamados a sermos generosos, estabelecermos contatos e relacionamento um com o outro. Porque se a pessoa entrar aqui e sair como se ela fosse um estranho, e como um estranho no ninho, como é que ela vai procurar ajuda quando ela precisar? Como é que ela vai conhecer Jesus?
se ela não conhece? E se ela conhece, vai conhecer mais. Então, meus irmãos, a generosidade, o relacionamento, o bom trato, a boa acolhida, é uma coisa que tem que estar no nosso sangue. Vocês já têm isso por cultura, né? Por cultura, o carioca já é mais acolhedor, que bênção, sejam mais ainda, mais ainda. E assim a gente vai estabelecer nessa comunidade que Deus já estabeleceu em nosso meio, que é a comunidade do reino. Antes de passar para a mensagem, eu queria fazer uma pergunta. Eu quero que você reflita aí um tempinho na minha pergunta. Como você se sentiria se você fosse pastor? Como você se sentiria se você fosse uma autoridade religiosa, um pastor? Como você se sentiria? Bom a senhora ter falado isso, né? É uma grande responsabilidade. Tem hora que eu paro e falo assim, poxa, eu sou pastor. Eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu preciso testemunhar. Eu preciso. As pessoas estão olhando para mim. É uma grande responsabilidade. É um grande privilégio. É um grande privilégio. Que gera responsabilidade. É um grande privilégio, sabe? Ser pastor é um grande privilégio do qual eu não quero abrir mão jamais na minha vida, porque isso é maravilhoso, não é verdade, pastor? Isso é maravilhoso, isso é um privilégio, é uma delícia. Eu vou compartilhar um pouquinho dos privilégios, só para você entender, ó. Eu cheguei no Rio, quando eu cheguei no Rio, fiquei ali no aeroporto comendo e tal. Quando eu cheguei, o seu Hélio me ligou, pastor, tô indo aí te buscar. Ô, seu Hélio, não precisa. Pastor, estou indo aí te buscar. Ele me buscou lá no aeroporto, me trouxe para a igreja. O irmão Gerson me levou para almoçar. Olha, me deram carona, me deram comida, me deram estadia. Que privilégio. Olha como é bom. Sabe por quê? Porque as pessoas amam o pastor. Porque as pessoas amam o pastor. Não é verdade? É um privilégio. Mas isso não é só privilégio de pastor. Isso é o privilégio de todos nós, que somos cristãos. Nós precisamos acolher as pessoas bem, como a gente acolhe o pastor bem. A gente precisa acolher todo mundo bem. Isso. Eu vou contar uma experiência, e assim, eu não estou criticando, tá? Não estou criticando. Mas eu vou contar uma experiência. Eu estava indo numa igreja lá em Curitiba. Aí eu fui um ou dois cultos, e ninguém me cumprimentou. E eu não me identifiquei como pastor. Aí vontade de pegar ele, né? Um amigo de longas datas, que é um advogado, já foi da Comissão de Justiça da Igreja Metodista. Esse doutor chegou e falou, mandou uma mensagenzinha para o pastor e falou assim, pastor Guilherme, da primeira região eclesiástica, está presente no culto, não esquece de apresentá-lo. Aí o pastor me apresentou de púlpito, olha, nós temos aqui conosco o pastor Guilherme, da primeira região eclesiástica. Aí eu falei para a Duda, alguém caguetou, né? Alguém caguetou. Aí eu olhei para o Renato e falei assim, é culpa sua, cara. Aí ele deu risada e tal. Quando terminou o culto, meu irmão, só faltou eles me colocar no colo. Porque é pastor. Eu não estou criticando, mas eu fico muito feliz mesmo de ser acolhido como pastor. Isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, a gente tem que acolher bem todo mundo nessa qualidade. Com essa categoria, a gente precisa aprender a acolher bem todo mundo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. E agora eu quero te fazer a pergunta: como você agiria se fosse pastor? Como é que você agiria? Na sua casa? Agora pensa no seu ambiente familiar. Agora você é pastor.
As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: você é pastor, hein? Vitor, você é pastor, hein? Pastor não faz isso. Tem que mudar muita coisa. Exato, exato. Perfeito, perfeito, Vitor. Sim. Isso. Você pensou aí como é que você seria e agiria como se fosse pastor? Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Terceira pergunta. Você tem chamado pastoral? Levante a mão quem tem chamado pastoral. Só. Não, pastora levanta, né? É que a pastora quer ver todo mundo. A pastora, levanta a mão aí. Vamos contar. Levanta mais alto. Eu vou contar. Quem tem chamado pastoral? 1, 2, 3, 4. Olha aqui o Gerson. 5. Ô, glória. O Gerson levantou, ó. Glória a Deus pela sua vida. Eu ia passar a mensagem toda convencendo ele disso. Glória a Deus. Irmãos, fica com essa pergunta aí. Eu tenho até o final do culto para falar algo para você que você nunca ouviu na sua vida. E é extremamente radical. Eu quero que você saia desse culto com uma perspectiva diferente da que você tem hoje. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Versículos 5 e 6. Eu só vou ficar nesses versículos. Se você não tiver com Bíblia, não tem problema, olhe aqui. Agora, pois, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se você ou se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? Vamos lá, vamos ler junto. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, essa palavra que tem me incomodado, Pai, que tem mudado o meu coração, Pai. Desde o mês passado, o Senhor tem trabalhado essa palavra no meu coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um daqueles que entraram aqui nesta manhã para ouvirem a sua palavra. Eu peço que eu não seja um empecilho para isso, que o meu conhecimento, que a minha percepção do texto não mude aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus, para moldar o nosso coração, para nos mostrar o nosso chamado ministerial, para falar conosco. Fale conosco, Pai. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, a gente quando está aqui na escola dominical, quem já fez aqui o discipulado prático? Levante a mão. Fez o discipulado prático. Quem fez o discipulado prático vai entender o que eu estou falando nesse ponto. Quem não fez também pode entender, claro. Mas a gente vê no discipulado prático, na aula 4, na aula 5, quando a gente fala sobre o verbo multiplicar e frutificar, né?
um dos verbos que foi acrescentado na missão da Igreja Metodista em Vila Valqueira é frutificar, né? E em termos de Igreja Metodista da primeira região eclesiástica do Rio de Janeiro, o bispo, Deus mostrou para o bispo, tocou no coração dele e trouxe como tema do ano o tema do fruto. É o ano do fruto. E Deus tem alertado isso, a pastora já pregou sobre isso algumas vezes aqui na igreja, e Deus tem trazido para os nossos corações essa questão do fruto, o frutificar. Mas o que é frutificar? Frutificar é uma palavra que é mais ampla propriamente do que multiplicar. A gente, quando lê o Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que toda a criação de Deus está permeada da mesma ordem, da mesma finalidade, né? A gente vê Deus falando até mesmo com os animais: cresçam e multipliquem-se. Isso está em Gênesis. Crescei e multiplicai, e frutifiquem. Então, para as árvores, Deus dá a ordem que a árvore tem que frutificar, ela tem que crescer e tem que produzir frutos. Para os animais, em Gênesis, Deus fala: vocês têm que crescer e têm que multiplicar. Para o ser humano, Deus fala: frutificai e multiplicai. Mas tem uma coisa que Deus fala para o ser humano que ele não fala para nenhum outro ser na face da terra. Vocês sabem o que é? Quem falou aí? Dominar. Então, para os animais, para as plantas, Deus fala: você tem que frutificar. Frutifique. A finalidade da planta, da semente, é se tornar uma árvore e aquela árvore produzir frutos. A finalidade dos animais é crescer e se multiplicar e encher a terra. A finalidade do ser humano também é essa: crescer, multiplicar, frutificar, encher a terra, mas o ser humano tem um outro verbo: dominar. Lá em Gênesis, né? Dá uma olhada em Gênesis, né? Para não falar que eu estou inventando coisa, né? Gênesis, dá uma olhada. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1. Olha o versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Agora, olha no versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Olha o versículo 22, o que Deus fala para os animais. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde, amanhã, o quinto dia. Amém? Árvores e animais têm que frutificar e têm que multiplicar em Gênesis 1. Mas agora dá uma olhada no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai a terra. Dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre todos os animais. Eis que vos tenho dado toda a erva de semente para fruto e para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e toda réptil da terra em que há alma vivente. Toda erva lhe será para mantimento.
E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O que esse texto de Gênesis tem a ver com o texto que a gente leu de Êxodo? Meus irmãos, o verbo dominai, esse verbo de domínio, é um verbo central na Bíblia inteira. E a gente vê isso no discipulado prático. Por quê? Porque aqui já começa a se desenvolver a ideia de reino. E o que é reino? Reino é domínio. Quando a gente vai em busca da expressão reino no original, nós temos aqui manleket no hebraico, que significa o quê? Domínio. Você precisa de manleket, que significa domínio. Ou seja, Deus fez o ser humano para que ele exercesse domínio sobre a criação. O ser humano era um mordomo da criação de Deus. Ele tinha o controle, o governo e a autoridade sobre toda a terra e sobre toda a criação. Mas nós sabemos que com o pecado, o ser humano perdeu o domínio e juntamente a imagem de Deus. Porque é aí que a gente vê, o domínio parou de ser amoroso e o domínio passou a ser pela força. Antes o ser humano tinha uma liderança natural sobre a terra. Agora o ser humano perde o domínio da terra e passa a ser escravo da terra. E ele vive numa eterna guerra com a terra, com os animais e consigo mesmo. Porque ele exerce domínio e esse domínio agora, quando eu falo para os irmãos domínio, já bate até uma dor de barriga, né? Domínio, porque dominar é um verbo pejorativo. Dominar hoje é um verbo que dá um nó na garganta. Quando a gente fala de dominar, a primeira coisa que a gente pensa é dominar. Eu não gosto disso não, porque nós estamos na era pós-moderna. A gente está numa era que falou de autoridade, a gente lembra de autoritarismo. A gente lembra de um domínio forçado. A gente lembra de escravidão. Domínio remete para a gente a alguma coisa muito ruim, algum controle nocivo. Mas não era isso que Deus estava falando para Adão. Não era um controle nocivo. Era aquele domínio que é uma liderança natural, que ele iria exercer sobre a terra, sobre os animais e sobre todo ser humano que vivesse na face da terra. O domínio de Deus, na verdade, é o cuidado com a terra. Porque quando a gente vai para o capítulo 2, a gente vê que fala assim, não havia homem para lavrar a terra, e Deus fez o homem do pó da terra para lavrar e cuidar da terra. O domínio de Deus tem a ver com cuidado. O domínio de Deus tem a ver com amor. A liderança de Deus é uma liderança amorosa. O domínio de Deus é um domínio amoroso. Amém? Mas, pastor, o que isso ainda tem a ver com o texto que nós estamos lendo? Irmãos, a gente estuda, né, no discipulado prático que essa expressão ela aparece quase 70 vezes na Bíblia. Multiplicar, frutificar e dominar. Essa ordem repetida para Adão, essa ordem repetida para Noé, essa ordem repetida para Abraão, para Isaac, para Jacó, essa ordem repetida para Moisés, essa ordem é repetida para todo mundo, para Josué, essa ordem é repetida. E depois, em Abraão, ela vai se tornar nações. Abraão vai ser pai de uma nação e de muitas nações. Ali no Êxodo, com Josué e com Moisés, ela vai se tornar a terra prometida, a terra que eles têm que dominar, o lugar que eles têm que tomar posse. O resultado da bênção e da promessa de Deus. Só que acontece uma coisa, e eu queria focar nisso. Quando Moisés tira o povo do Egito, e Moisés começa a ter intimidade com Deus. Moisés foi chamado por Deus, não foi? E como ele foi chamado por Deus, foi chamado para quê? Para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. E por causa disso, esse homem falava com Deus face a face. Tinha muita intimidade com Deus. E por causa da intimidade que ele tinha com Deus, ele era a pessoa mais apta entre os israelitas para julgar. Então a Bíblia conta que Moisés, ele antes de receber a lei, os 10 mandamentos, ele sentava com o povo e ficava de manhã até a noite julgando a causa do povo. Até que chega o seu sogro, pai de Zípora, Jetro. Jetro chega em Moisés e fala assim,
E quando Jetro vai visitar Moisés, Moisés fala assim: meu sogro, deixa eu te contar o que Deus fez. Deus tirou a gente do Egito, Deus fez as pragas, Faraó morreu com todo o seu exército, Deus não deixou que a gente sofresse com o sol, Ele colocou uma nuvem, todos os dias Deus põe uma nuvem de manhã, todos os dias Deus põe uma coluna de fogo para nos livrar do frio, até as nossas sandálias são mais fortes, Deus tem nos dado sustento, que maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. E o Jetro olhou para Moisés e falou assim: glória a Deus. Jetro não conhecia o Deus de Israel. E aí Jetro fala assim: agora eu sei que o Senhor de Israel é o único Deus. É Deus maravilhoso. Jetro acreditava em vários deuses e ele era sacerdote desses deuses. Mas quando ele descobre as maravilhas que o Deus de Israel faz, ele olha para Moisés e fala: agora eu sei que Deus é o único Deus, que não há deuses, que Deus é o único Deus. É como o nosso irmão, né? Estava exercendo uma espécie de sacerdócio para muitas divindades, mas quando ele descobriu e encontrou, o irmão Vitor encontrou Jesus, ele fala: agora eu sei que Jesus é o único Senhor da minha vida. Agora eu sei que só existe um Deus no céu e um Deus na terra, porque eu descobri que Ele realmente faz coisas magníficas, faz milagres, e não somente milagres, mas Ele cura, Ele sara e Ele curou a minha vida. Jetro teve um impacto com a experiência de Moisés. Jetro entendeu a experiência de Moisés, mas naquele mesmo dia, aliás, um dia depois, a Bíblia fala que Moisés saiu para julgar o povo, e Moisés ficou até a noite julgando o povo. Quando Moisés volta para casa, o sogro dele, né? Papo de sogro com o genro. Fala assim: o seguinte, amanhã a gente vai ter conversa de homem para homem. Moisés é o seguinte, cara. Você é um cara de Deus. Deus tem usado seu ministério. Mas você não está tendo tempo para sua família. Você é um cara de Deus. Mas você não tem tempo nem para si mesmo. Você é um cara de Deus. Mas você fica o tempo todo preocupado e julgando a causa do povo. Moisés falou: meu sogro, mas o que eu vou fazer agora? E Jetro falou assim: eu vou te dar um conselho. Jetro foi usado por Deus. Eu vou te dar um conselho. Coloca cabeças de 100, de 1000, de 100, de 50 e de 10. Coloca líderes. Aumente a sua liderança, Moisés. Compartilhe o seu pastoreio desse povo. Compartilhe as suas cargas. Escolha pessoas idôneas. Isso está um pouquinho antes do texto que a gente está falando. Escolha pessoas idôneas e coloque como cabeça do povo. Cabeça de 100, de 50, de 10, porque eles vão liderar. E nas pequenas causas eles vão resolver. Passa para instrua essas pessoas. E o Espírito Santo de Deus vai estar com eles. Assim como está com você, vai estar com essas pessoas. E elas vão pastorear. Aí, Moisés, o que for pesado, difícil, o que o pessoal não conseguir e que você precisa de chegar diante do monte lá de Deus e falar com Deus para resolver, aí sim, isso chega em você. O resto, eles resolvem. Irmãos, Moisés entendeu. Sabe o que Deus fez? Derramou do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que Moisés escolheu. E daqui a pouco estava cheio de profeta no arraial de Israel. Estava cheio de pessoas. E aí a gente entra nesse texto que a gente leu de Êxodo, capítulo 19. Então vamos voltar lá. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E aí sim, eu preciso passar essa mensagem para vocês. Êxodo 19, capítulo 5 e 6. Olha aí o título é A Entrega da Lei. Versículos 5 e 6. A primeira coisa que Deus fala para Moisés, no versículo 3 fala: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim você vai falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vocês estão vendo o que eu fiz aos egípcios, como eu levei vocês sobre as águas, e como os trouxe para cá. Agora, pois, se vocês diligentemente ouvir a minha voz e guardar o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular, porque toda a terra é minha. Isso é muito importante.
Aqui, a expressão do original é chamoa chumê. O que é isso, pastor? O que é esse negócio de chamoa de chumê? Que doideira é essa? É hebraico. No hebraico, chamoa de chumê significa assim, ouvir ouvindo. Como assim? Se vocês ouvirem ouvindo, entendendo, vocês serão para mim propriedade particular. Tem mais coisas aqui. A expressão no hebraico segular não é somente uma propriedade particular. É um tesouro precioso. Não é somente uma posse. É um tesouro precioso de um rei. Agora, entenda o texto. Se vocês ouvirem, ouvindo de verdade, a minha voz, e guardarem a minha palavra, vocês serão o meu tesouro pessoal, particular. E eu queria chamar a sua atenção para isso. A importância de ouvir a palavra de Deus e guardar essa palavra no nosso coração. Jesus repetiu a mesma coisa para os discípulos, não foi? João capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, eu orarei a Deus, e Ele vos dará um outro consolador. Mas se me amais, guardareis os meus mandamentos, a minha palavra. Irmãos, o profeta Isaías, e depois Jesus repete o que Isaías fala, diz assim: esse povo tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, e não entende. O que significa esse ouvir ouvindo? O que significa chamoa shimê? Significa ouvir e entender. Significa ouvir, compreender e praticar. É por isso que a tradução que a gente vê aqui, ó, é ouvir atentamente e guardar a minha aliança. Mas é uma tradução dessa expressão, ouvir, guardar e colocar em prática. Dado que a melhor maneira de guardar é praticando. Sabe, existe níveis diferentes de conhecimento. Existe aquele conhecimento que você só escuta o que eu estou falando, daqui a pouco você esqueceu. Existe aquele conhecimento que você escuta e grava na memória. Então, a pessoa pode falar assim, olha, eu vou decorar. Então, você escutou e decorou. Esse conhecimento vai ficar ali 100% na sua cabeça. Você vai ter ele à disposição. E isso é importante fazer com a palavra de Deus. Escutar e gravar. Os judeus, o tempo todo, decoravam as escrituras, porque não existia cultura escrita. A cultura era oral. Eles gravavam a mensagem. A gente precisa aprender a gravar a mensagem, a decorar a mensagem. Mas aqui é um pouco mais do que decorar. Ouvir, gravar e fazer dela uma prática pessoal. É colocar ela no dia a dia. É praticar a palavra de Deus no dia a dia. Se vocês fizerem com que as minhas palavras e a minha aliança se torne uma prática no dia a dia, se torna algo que você entendeu, decorou, guardou e pratica diariamente, então vocês serão para mim uma propriedade particular, um tesouro pessoal. Você está entendendo isso? Você deseja ser um tesouro pessoal de Jesus, de Deus? Não? Amém? Sabe, o texto continua dizendo, embora tudo seja meu, embora toda a terra seja minha. Quando eu falo assim, quando o texto fala assim, você vai ser uma propriedade particular, um tesouro particular de Jesus, não quer dizer que o Senhor Deus não tenha domínio sobre toda a terra. O domínio de Deus se estende por toda a terra, por todo o universo. Mas, a despeito disso, apesar disso, Ele tem um tesouro
especial, propriedade exclusiva dele. E esse tesouro, sabe quem é? Você. Nós. Nós somos propriedade exclusiva do Pai. Pedro percebeu isso quando falou: vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Pai. Nós somos o tesouro particular de Deus. Nós somos o que Deus mais valoriza na criação. Percebe que Deus deu uma missão para os animais, uma missão para a planta, mas a missão do ser humano é a missão que Deus considera muito boa, que é a missão de cuidar da terra, é a missão de conduzir o povo de Deus, é a missão de liderar, é a missão de estabelecer o reino de Deus. Nós somos representantes do Senhor nessa terra, e Ele tem para nós, Ele quer fazer de nós a sua propriedade particular, o seu tesouro pessoal. Às vezes eu vejo esse texto e falo: mas Deus, tu tens tesouro pessoal, porque o Senhor tem o domínio sobre tudo. Sim, Deus tem um tesouro eleito, Deus tem um povo eleito, um povo escolhido. Embora Ele seja o Senhor de toda a terra, Ele tem um povo especial, Ele tem um povo escolhido, Ele tem filhos amados, Ele tem pessoas que Ele chama e que Ele dialoga intimamente, Ele tem gente que Ele tem mais intimidade, Ele tem pessoas que Ele se revela. Mas não é porque Ele faz acepção de pessoas e não ama um, não, é porque Ele chama a humanidade para um relacionamento com Ele, e a partir da hora que as pessoas ouvem a sua voz, entendem o seu chamado, então essa pessoa passa a ser íntima, tesouro pessoal de Deus. Você quer ser isso? Você quer ser íntimo do Pai? Propriedade exclusiva do Pai? Amém? Quem quer ser propriedade exclusiva de Deus? Eu quero. Queira ser, queira ser. Pastor, mas Deus é Deus de todos, né? As pessoas lá fora falam: mas todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, todo mundo às vezes eu vou falar de Jesus para as pessoas lá fora, e as pessoas falam assim: mas eu tenho Deus também. Eu não estou dizendo que você não tem Deus, mas não basta só ouvir falar de Deus, porque as pessoas têm uma concepção muito esparsa, muito confusa de Deus. Acha que Deus é energia, acha que Deus é pensamento, acha que Deus é uma coisa interior, acha que Deus é um objeto. Não, eu estou falando sobre intimidade com o Senhor dos Exércitos. Eu estou falando sobre aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu estou falando sobre aquele que se revelou plenamente à humanidade por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, que mostrou para nós a sua glória, que morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados. Eu estou falando de alguém que quer se aproximar, um Deus que essencialmente se aproxima. Eu não estou falando de sorte, eu não estou falando de objetos, eu não estou falando de pensamento positivo, eu não estou falando de bem-estar pessoal, eu estou falando do Rei, do Senhor dos Exércitos, da causa desse mundo. É dele. E Ele quer se relacionar conosco. E isso é para nós um grande privilégio. Se você ouvir bem, ouvir ouvindo, ouvir entendendo, ouvir guardando a palavra de Deus, então de todas as nações, de todos os povos, de todos os países, você vai ser um povo santo, propriedade exclusiva de Deus, tesouro particular de Jesus, a noiva de Cristo. Repita comigo: eu preciso ouvir atentamente a palavra de Deus e guardá-la no meu coração, se eu quiser ser o tesouro especial do Senhor. Mas eu também preciso aceitar o meu chamado. A segunda coisa que eu queria te dizer nessa manhã: aceite o seu chamado. Mas pastor, eu fui chamado para quê? Chamar é fazer isso aqui, né? Vem cá, meu irmão Marcos, vem cá. Eu fui chamado para quê? Ele me chamou para quê? Ele me chamou para ser filho, íntimo, propriedade exclusiva.
Mas ele não me chamou somente para ser filho, propriedade exclusiva. Ele me chamou para uma missão. Ele me chamou para algo. Para que Deus nos chamou? E eu queria te dizer, Deus te chamou para ser sacerdote. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para ser sacerdote. Pastor. Fala para o seu irmão. Pastor com sotaque do interior de São Paulo. Fala para o seu irmão. Deus te chamou para ser pastor. É chocante ouvir isso? É chocante ouvir isso? Deus te chamou para isso. Para ser pastor. E agora? Pastor, eu não estou entendendo isso. Como assim? Eu já vou te explicar. O termo manquelet significa domínio. O termo kohanim, no hebraico, significa sacerdotes, no plural. Algumas traduções colocam como sacerdócio real. Não, 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 não. No original não é sacerdócio real. Não é sacerdócio do rei. No original é reino de sacerdotes. Está entendendo nada? Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha só. Um versículo antes. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Isso, 9, isso. Ótimo. É aqui mesmo. Vocês, porém, são geração eleita. Aqui está sacerdócio real. É reino de sacerdotes. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está dizendo para a comunidade cristã a mesma coisa que Deus disse para Moisés e para Israel. Vocês, povo de Deus, chamado para serem filhos de Deus, cristãos, lavados com o sangue de Jesus, vocês são povo santo, raça eleita, sacerdócio ou reino de sacerdotes e nação santa. É o mesmo texto que a gente leu de Êxodo. Agora, coloca aqui para mim Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Saudação do apóstolo João, carta de Apocalipse. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. Amém. O que quer dizer essas expressões que estão em Êxodo, em Pedro e em Apocalipse? Que Deus chamou a igreja, Deus chamou o seu povo no Antigo e no Novo Testamento para ser um reino de sacerdotes. Qual é o contexto desse chamado de Deus? Qual é o contexto desse chamado de Deus que a gente estava lendo? O que aconteceu um pouco antes desse texto de Moisés subir o monte e Deus falar com ele? Quem foi atrás de Moisés?
Quem foi atrás de Moisés? Jetro. O que Jetro falou para Moisés? Moisés, compartilhe o seu sacerdócio, compartilhe o seu pastoreio, compartilhe a sua liderança com homens escolhidos. E o que Deus fala agora para Moisés? Vocês são para mim, embora toda a terra seja minha, vocês são para mim um reino de sacerdotes. Entenda uma coisa, a promessa de Deus aponta para o fim, ela é escatológica, ela aponta para o fim. O chamado de Deus, diz as Escrituras, o chamado de Deus é incondicional, o chamado de Deus é irreversível. Quando Deus fala para Moisés, vocês são para mim um reino de sacerdote, o que Deus quer dizer? Essa é a visão de Deus. A visão de Deus para Israel não é somente que Israel fosse uma nação, entrasse na terra de Canaã e se tornasse próspera e tivesse um rei. A visão de Deus para Israel, Israel é aquele que viu a Deus, é o povo de Deus. A visão de Deus para Israel era que o Israel fosse o quê? Um reino de sacerdote. E eu quero dizer uma coisa, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos a nação santa. Amém? Você faz parte de um reino de sacerdote. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser sacerdote. Então você não tem chamado para entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é seletivo. Deus só seleciona sacerdotes. E agora? Deus só seleciona sacerdotes. Porque a promessa é um reino de sacerdotes, que tem as suas vestes santas, e que com palmas na mão dizem ao único que é digno de receber a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É uma multidão lavada pelo sangue do Cordeiro, que apresentou o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. A promessa de Deus é para esse povo, que ouve a voz de Deus, que atende a voz de Deus e que cumpre o chamado de Deus. Fala para o seu irmão, você é sacerdote. Se você é sacerdote, você é pastor. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Eu vou te explicar. Qual é a função do sacerdote no Antigo e no Novo Testamento? O sacerdote é aquele que serve diante de Deus, na casa de Deus. É o responsável pelas coisas de Deus. Ele tem zelo pela casa de Deus. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo. O sacerdote é aquele que leva o sacrifício do povo a Deus. Esse é o sacerdote. Ele leva o sacrifício do povo a Deus no Antigo Testamento. E o sacerdote é aquele que ensina a palavra de Deus ao povo. Ele é um intercessor por natureza. Ele é um representante de Deus para o povo e um representante do povo para Deus e não é o mediador. Mas o que significa isso? Ora, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? O sumo sacerdote da nossa nova aliança com Deus. Mas ele também nos fez sacerdotes. E por que nós somos sacerdotes? Porque Hebreus fala, entremos com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Você é sacerdote. Só sacerdote entra no Santo dos Santos. Só sacerdote tem livre acesso a Deus. Só sacerdote entrega o sacrifício pelo povo, e o sacrifício que foi entregue pelo povo e por essa igreja, é o sacrifício de Jesus na cruz, é o Cordeiro de Deus que tira e já tirou o pecado do mundo. A sua missão é mostrar às pessoas que o Cordeiro já foi entregue, o Cordeiro já foi morto, para perdão dos pecados de todo o povo, de toda a comunidade. Mas a sua missão
é também mostrar ao povo. Pedro fala, a fim de, vós sois povo santo, raça eleita, reino de sacerdócio, povo de propriedade exclusiva do Pai, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Você é sacerdote e você é chamado por Deus. Você é chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Das trevas para a maravilhosa luz. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que você é chamado para proclamar, você é chamado para ensinar, você é chamado para testemunhar, porque assim como a gente falou no começo, o pastor tem que ser exemplo, o pastor tem que testemunhar, o pastor tem grande responsabilidade. Eu quero partilhar essa responsabilidade com vocês. Mas por quê? Porque é assim que Deus manda. Eu passei essas férias falando, Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser da minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da pastora Angélica? O que o Senhor quer do pastor Eduardo? O que o Senhor quer dos líderes da igreja? E o Senhor tem falado, gritando em nossos corações, que Deus quer compartilhar o pastoreio. Porque todos nós temos de pastorear. Todos nós temos a missão de pregar o evangelho. Todos nós temos a missão de discipular. E como foi dito por Jesus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias, porque vocês são os meus sacerdotes, o meu povo escolhido, a minha propriedade particular. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa de Deus, a missão de Deus, a visão de Deus nunca mudou. A aliança de Deus foi renovada com o sacrifício de Jesus. A nova aliança que Deus fez conosco na cruz implica no fato de que todos nós devemos e podemos ser sacerdotes diante do nosso Deus e Pai. Lutero chamava isso de sacerdócio universal de todos os santos. Quem são os santos? Somos nós. Então todos nós somos sacerdotes. E o nosso sacerdócio, a gente exercita ele como pastor, a gente exercita entrando na presença de Deus, cuidando da nossa vida espiritual, intercedendo pelas pessoas e pregando o evangelho para as pessoas, discipulando. Você tem grande responsabilidade, amém? Amados, eu quero terminar essa mensagem dizendo para a igreja, se a igreja entender isso, a igreja vai voar. Se você a partir desta manhã entender que você é pastor, você tem responsabilidade de pastor, você tem que pastorear outras pessoas. Mas pastor, quem eu vou pastorear? Não significa que você vai assumir o pastorado como ministério pastoral ou ministério presbiteral. Isso não quer dizer que você vai ter que pegar o microfone, se comunicar. Não quer dizer que você vai ter que organizar reuniões da liderança. Não quer dizer isso, não. Isso daí é somente a parte funcional do ministério pastoral. Mas a parte essencial do ministério pastoral é cuidar de gente. Você vai ter que cuidar de gente, você vai ter que discipular. A tarefa de cuidar de gente não é uma tarefa da pastora Angélica, não é uma tarefa dos líderes de célula. A tarefa de cuidar de gente é sua. E quando chegar lá no céu, não vai dizer que eu não avisei. É sua. A missão é nossa. Pastor, a pessoa se desviou, por que você não ligou para ela? Não joga isso para o pastor, não. Você não tem telefone em casa? Não tem celular? Liga para ela. Conversa com ela. Pastor, eu cheguei aqui na igreja e o senhor nem me deu bom dia. Mas o quanto de irmão que deu bom dia para você? Amados, a missão da igreja não pode estar centralizada no pastor. A missão, o irmão Gerson pregou isso na escola dominical. A missão de Deus não pode ser restrita ao líder. O pastor não pode tomar para si a responsabilidade de resolver os problemas da igreja. Isso é pesado para o ministério pastoral. Mas a missão tem que ser compartilhada. Você compartilha do pastoreio. E se você compartilhar do pastoreio do pastor Guilherme, da pastora Angélica, do pastor Eduardo, sabe o que vai acontecer com essa igreja?
Nós vamos ter essa comunidade aqui toda de pastores, e vocês terão outras pessoas para pastorear. Imagina o impacto que vai ser em Vila Valqueire, imagina o impacto que vai ser no Rio de Janeiro e no mundo. A igreja precisa perder a mentalidade que ela é ovelha somente. Eu também sou ovelha. Lá em Curitiba, eu estou lá para assistir o culto e para ajudar o pastor no que ele precisar. Aqui eu estou pastoreando e conduzindo a igreja. E assim é com todos nós somos ovelhas e nós somos pastores. Sabe por que nós somos ovelhas e pastores? Porque Jesus foi ovelha e Jesus também foi pastor. E Jesus nos fez conforme a sua imagem e nos chamou para exercermos a sua função de liderança, para levarmos o evangelho pelo mundo e para fazermos discípulos de todas as nações em nome dele. Você está em nome de Jesus, amém? Então você é pastor. Eu vou perguntar de novo, quantos aqui são pastores? Levantam a mão. Levanta mais alto. Muitas pessoas entenderam a mensagem. Não tem problema se você não se julga pastor. Talvez você precise ainda aprender a ser ovelha. E aprender a ser ovelha é ouvir a voz do Senhor Jesus e permitir que Ele te cure, que Ele te trate. E ter uma experiência pessoal com Jesus. Mas, irmão, aprenda uma coisa. Eu tinha 14 anos quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. E quando eu tinha 14 anos eu comecei a pastorear. Muito antes de ser ordenado. Muito antes. Mas por que, pastor, que você começou a pastorear com 14 anos? Porque eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Porque eu comecei a buscar a presença de Deus. Porque eu comecei a pastorear os juvenis que estavam do meu lado. Porque eu comecei a exercer liderança sobre eles. Porque eu comecei a ser referência para eles. Porque eu comecei a pregar o evangelho no meu trabalho. Aliás, não trabalhava, na minha escola. E quando essas coisas começaram a acontecer na minha vida, eu me tornei pastor. E até hoje eu lembro, quando eu estava na 8ª série para o primeiro colegial, que uma pessoa chegou em mim, meu apelido era Gordinho, né? Aí a pessoa falou assim, Gordinho, você virou pastor, cara. Até esses dias você dava na balada com a gente, bebia com a gente. Gordinho, você quer leite, cara? Lógico que zoando com a minha cara. Gordinho, você quer leite? Você virou pastor, cara. Olha só, lá atrás, as pessoas já estavam reconhecendo que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo. Porque embora eu estivesse com elas, já não estava praticando as mesmas coisas que elas fazem. Gordinho, o que está acontecendo, cara? Você tirava as piores notas junto com a gente, agora você começou a tirar nota boa. Como é que você está colando aí que eu não estou entendendo? O que você está fazendo, cara? Eu comecei a passar nos vestibulinhos, né, para estudar para o vestibular, nas escolas particulares. Eu estava numa escola pública, e para estudar para uma escola particular, a gente fazia em Ribeirão Preto vestibulinho, não sei se isso existe ainda. E eu comecei a estudar para os vestibulinhos e comecei a ganhar 25%, 50% de desconto. Eu era o pior aluno da sala, mas depois que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu me tornei o melhor aluno da sala, do dia para a noite. O que aconteceu comigo? O Espírito Santo de Deus começou a me dar sabedoria. A palavra de Deus começou a invadir o meu coração de uma maneira desenfreada. A presença de Deus começou a entrar em mim. E eu comecei a ter necessidade de ensinar as pessoas. E eu passei a parar de olhar como alguém que está apenas recebendo, mas como alguém que também doa. É por isso que Jesus falou, melhor é dar do que receber, porque aquele que dá também recebe, aquele que ensina também aprende, e a melhor maneira de você aprender a palavra de Deus é ensinando o que você sabe. Se você não começar a ensinar a palavra de Deus para alguém na sua casa, para alguém no seu trabalho, para alguém na sua família, você não vai aprender. Mas se você começar a praticar e ensinar, você vai exercer o seu sacerdócio, amém? Feche seus olhos.